Nós estamos na tarde desse dia 26 de janeiro de 2023, aqui na Sala das Confissões, Santuário Santa Rita de Cássia, para mais uma entrevista. Eu sou Hércules Werneck, estou aqui acompanhado, auxiliado pelo Agostinho Melgaço, e hoje nós temos a alegria de receber o Sr. Gilberto. O Sr. Gilberto tem muita história para nos contar. Ele que é nascido, praticamente nesse bairro, vamos dizer assim, Então ele conhece muito da nossa história, desta paróquia que está caminhando para os 60 anos de existência. Muito boa tarde, Sr. Gilberto. E nós gostaríamos primeiro de conhecê-lo. Fala um pouquinho, o seu nome completo, sua filiação e um pouco da sua infância. Boa tarde, Boa tarde, pessoal, paz e bem. É com muita satisfação e alegria que eu estou aqui para poder falar um pouco, da nossa vivência, da nossa caminhada, como paroquiano, E eu estou com 67 anos, tenho 4 netos, Sou casado há 42 anos e a minha história é basicamente a história de muitos que já passaram por aqui, Eu vim para cá mais ou menos em 1960, praticamente, Na verdade, o bairro Santa Rita não chamava ainda Santa Rita, Era Paulo Zene e depois passou a chamar Boa Vista. Com a formação do bairro, que começou assim, como era um lugar muito carente, Muito mato, então era praticamente um lugar muito abandonado, porque estava começando. E é interessante que uma das coisas que chamou muita atenção na minha infância, em relação à igreja, pastorais, participação, é que uma das que me chamou atenção foi na época dos missionários, Os missionários redentoristas. Achavam interessante aquela batina preta, cheia de... Eram pessoas assim que viviam intensamente a oração, mas também gostavam de dialogar com as pessoas. Então por aí começou, a participação da gente. Depois dessa caminhada, com os padres, é que veio a formar a paróquia, Depois de alguns anos, não lembro quantos anos foram, mas foi bem breve. Aí o Dom Hermínio Malzone Hugo, que era o bispo da cidade, fez um apelo, à província de Belo Horizonte, que precisava de formar aqui a paróquia. Aí o que aconteceu? Aí ele conseguiu que viesse para cá formar a paróquia, Os primeiros 2 frades que vieram, foi o Frei Odorico Virga. Ele era italiano, que sotaque forte, aquele jeitão forte que todo italiano tem de falar, E o recém-ordenado Frei Cristóvão Figueiredo, que Deus o tenha, Faleceu já há alguns anos. E com muito carinho, muita dedicação, muito esforço e muito trabalho, das pessoas que começaram aqui, as coisas foram andando, teve muito apoio das comunidades rurais, porque nós era um lugar muito carente, mas naquela época as comunidades rurais aqui eram muito fortes na agricultura, na pecuária, então essas pessoas ajudaram muito a criar e a formar e a crescer essa paróquia. Eu lembro bem que a gente às vezes fazia muito trabalho nas roças, angariando prenda para leilão, para festas, e a coisa foi andando, até conseguirmos comprar um lote, que na verdade não é nesse local, É na Venceslau Braz, na descida do morro da Venceslau Braz, que começou ali, nossos antepassados, fizeram um cruzeiro muito grande para carregar, aí fincaram esse cruzeiro no local para poder começar a ir. Aí com o crescimento do bairro e tudo, aí conseguimos comprar, os nossos antepassados conseguiram comprar esse espaço, Foi um pouco dificultoso, por quê? Porque naquela época o dinheiro era pouco, mas com muito esforço conseguiram fazer alguma coisa. Aí foi crescendo, aos poucos foi crescendo,
né? Fizemos um galpão onde eram celebradas as missas e a participação era linda, maravilhosa. As pessoas tinham muita força de vontade para ver isso crescer. Aí, com o tempo, o Frei Odorico, com muito esforço e muito trabalho das pessoas que estavam aqui, meu pai, o seu Rodolfo, e seu Barroso, seu João Flores e o outro, eu não lembro mais o nome, mas eram pessoas que dedicaram de corpo e alma para que esse projeto fosse adiante. E graças a Deus foi. Então a infância foi mais ou menos assim, né? Aí com o tempo, o Frei Odorico era muito devoto de Santa Rita, muito devoto mesmo, era apaixonado com Santa Rita, era paixão mesmo. Aí ele conseguiu, com jeitão italiano, né, de falar forte, falar grosso, falar, né? Conseguiu convencer os vereadores na época a mudar o bairro para Santa Rita. Foi uma luta, né? Porque talvez não envolvia assim grupo político, e ele como sacerdote, né? E conseguiu com o tempo lá, conseguiu através, né, de ajuda das pessoas, e conseguiu. Aí como mudou para Santa Rita, aí abriu um leque a mais de pessoas para ajudar, para trabalhar, e a devoção das pessoas que tinham com Santa Rita, e até hoje tem, são muito forte. Essas pessoas cresceram, né, na fé, na caridade, no amor, na paixão pelo bairro, pelas pessoas. E aí foi crescendo, crescendo. Aí teve-se o projeto de construir a igreja. Mas naquela época, antes de virar a paróquia, um padre da igreja Nossa Senhora das Graças vinha aqui celebrar a missa. A família dele era da Bélgica. Então ele conseguiu, parece que com o pai dele na época, o designer do desenho e o projeto da igreja, né? Aí veio e mostrou a comissão que tinha aqui das pessoas, junto com o Frei Odorico, aí conseguiram aprovar e fazer o projeto. No início a gente achou absurdo, porque era muito grande, achava que nunca isso ia acontecer por causa do tamanho, porque a gente estava acostumado com um lugar pequeno, né? Um pouco atrasado, mas conseguiu realizar esse projeto. Eu lembro que meu pai, mais um grupo de homens aí, quando foi criada as primeiras pastorais, né? Liga Católica, que foi uma das primeiras que foram criadas, o apostolado de oração também, e os vicentinos. E esse grupo de pessoas conseguiram começar a trabalhar, né? E conseguiram fazer aí os primeiros, a implantação da igreja, né? Da base. Eu lembro muito bem que na época foi colocada a pedra fundamental, foi uma festa, né? As pessoas ficaram muito felizes. E nós já tínhamos aí a garantia que iria termos uma igreja. E foi muito bonito. E com muita luta, certo? Dificuldade tinha. Mas como não tinha, como nessa época o acesso à tecnologia ainda muito precário, por quê? Isso quase não tinha nada mecanizado, era tudo na base da força bruta da mão mesmo, né? Era um enxadão, a picareta, a pá, e os pessoal foram andando, foram fazendo, até conseguir fazer parte da primeira parte da igreja. Foi muito bonito. Aí depois, o Frei Cristóvão foi embora, aí veio o Frei Paulo. Gostava de tocar um acordeão. Um abraço para ele, certo? Ele está lá no sul de Minas. Aí eles começaram a trabalhar, ele já começou na parte de catequese, foi coroinha, né, do Frei Cristóvão, foi coroinha do Frei Paulo, coroinha do Frei Odorico. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Isso aí como se diz, é a parte, né, da criança. Aí veio a adolescência. Mas antes dessa adolescência aqui, como o bairro ainda era muito carente, a gente tinha muitos problemas em relação a transporte, né? A rua poeirenta, buraco, quando chovia, né? Era praticamente quase que impossível andar nesse bairro. Mas uma das travessuras de criança que eu carrego era pongar no ônibus, era uma delícia, certo? Ficava ralado de vez em quando, mas é brincadeira de criança, que hoje as crianças não sabem o que é fazer esse tipo de arte. Mas é uma arte gostosa, perigosa, mas a gente não tinha noção de perigo. Mas era bonito, isso, caçar passarinho, que era muito mato, e por aí foi crescendo. Aí veio a juventude. E foi um dos melhores momentos da minha formação intelectual e religiosa, porque conseguimos formar
um grupo de jovens muito forte, certo? Eram católicos fervorosos e a gente conseguiu tirar, né, assim, bom proveito disso, porque nós criamos uma consciência de que era a juventude da época, né? E praticamente, graças a Deus, todos os jovens que participavam com afinco, né, desse grupo jovem que chamava Melmar, eles conseguiram resgatar muitos jovens e, graças a Deus, praticamente mais de 80% deles, até hoje, os que estão vivos, estão bem casados. E eu incluo nesse meio, né, que foi muito bonito, porque a nossa espiritualidade foi muito forte, né? Aí depois vem a fase adulta e aí o trabalho foi continuado, porque os nossos pais deram esse exemplo, né, de caridade, de trabalho, de carinho, de afeto, de amor, de paixão pelo bairro, pela padroeira. E foi assim. Aí já ficamos automaticamente enganjados, né, na paróquia. E eu lembro muito bem que a gente, desde muitos anos, essa época, a gente trabalha muito, principalmente nas barraquinhas, né? Eu lembro que teve época aqui que a gente conseguia fazer, era uma festa que poucas pessoas, poucos bairros conseguiam ter, né? Por causa da grandiosidade e da força de vontade que a gente tinha de fazer isso. E foi muitos anos, até os dias atuais, né? Mas nessa história teve muita coisa boa, tivemos também decepções, claro, quem é que não tem, né? Mas graças a Deus até hoje nós estamos aí firmes, né? Lutando para que esse bairro seja melhor, né? Tem as dificuldades, as deficiências, mas a gente vai levando. Se alguém perguntasse ao senhor qual a importância da paróquia Santa Rita para o desenvolvimento do bairro Santa Rita, o que o senhor responderia? Eu vejo o seguinte, o nosso bairro, desde que ele foi crescendo, ele tinha também uma influência dos nossos irmãos protestantes muito grande, certo? Mas não tirou da gente, certo, a vontade de ser um bom católico, praticante, certo? Porque naquela época, assim, os meios de comunicação eram precários. Então, às vezes, era nas missas, né, nas procissões e nos eventos culturais e religiosos que a gente tinha, que funcionava muito bem e isso manteve firme, certo, a qualidade de cristão que a gente tem hoje. Eu acho que isso foi importante e continua sendo. Talvez não seja hoje, tem a mesma ênfase que tinha naquela época, porque o mundo está mudando muito rápido hoje. Mas graças a Deus a raiz ficou, a semente ficou, né? Foi muito bem plantada, né? Adubada e regada, e hoje os resultados estão aí, certo? Lógico que com a mudança dos tempos, né, as coisas vão criando rumos diferentes, mas não deixa de ser um ponto importante no crescimento católico, no crescimento religioso, no crescimento de fé das pessoas. Por isso que eu acho muito importante isso. Sr. Gilberto, a relação do senhor com os freios que foi muito próxima e como era essa atuação também nas comunidades rurais? Nas comunidades rurais, na minha época, eu não tenho assim, muita lembrança, por quê? Porque a gente ficava mais focado, que eu já era criança e adolescente, ficava muito focado aqui, mas a minha fé, a minha criação, a minha formação com os frades foi muito importante. Por quê? Porque desde essa época, assim, como os frades franciscanos, eles sabem conquistar as pessoas com a simplicidade, com carinho, né, com amor, e isso faz com que a gente cria certo prazer, certo amor, né, de participar, certo? E desde essa época que eu acompanho, graças a Deus, né, os nossos frades, certo? Até nos dias atuais, certo? Desde a época de criança, como eu fui coroinha, fui participando, né? E outra coisa, certo? Eu não vou citar nomes para não ser injusto, mas tem dois frades aqui que eu devo a eles muita obrigação, que eu tive momentos, né, muito difíceis na minha vida, certo? Há uns 10 ou 15 anos atrás, problema familiar, né? E ele foi, certo, como se diz assim, a minha tábua de salvação. Por quê? Por causa do carinho, por causa do respeito, para me ouvir,
certo? Não precisou de eu recorrer a outros meios, porque sentava, conversava, preocupava comigo, certo? Com a minha família, com os meus filhos, certo? E sempre me procurando incentivar, certo? Eles têm uma palavra muito bonita, falam assim, força, coragem, isso é importante. Então, às vezes, a pessoa te dando atenção, te dando ouvido, você supera muitas dificuldades, e é isso aí, isso é que é importante, né? Falar da Paróquia Santa Rita, certamente mencionaremos as obras sociais. Qual foi a relação do senhor com esse projeto tão pioneiro aqui no bairro? Foi um dos projetos mais bonitos que a província trouxe para nós nessa época. Por quê? Porque naquela época era carente de profissionais, carente de professores, as escolas aqui, certo? Eram poucas vagas para muita criança, muito adolescente e até muitos adultos. E eu lembro que quando começamos a construir, eu já era mais jovem, começamos a construir as obras sociais. Era praticamente tudo feito na base do mutirão, certo? E aquilo dava a gente uma coragem. Tem até um frade italiano que ele foi um dos idealizadores, eu não lembro mais o nome dele, mas o que ficou marcado para nós mesmos, certo? Foi o Frei Cássio. Ele era ele era um irmão, mas não era presbítero, mas trabalhou com afinco, com amor, com dedicação. Não sei se ainda é vivo, tem muitos anos, mas tem aqui no bairro muitos profissionais hoje, certo? Que se tem a profissão, agradeço as obras sociais, principalmente na área de eletricista, que eu também fui formado aí nas obras sociais. A minha esposa, na época, fez corte de costura, certo? Ela fez também, foi maquiagem, parece, não lembro mais, só sei que eram uns cursos para mulher, certo? E isso, graças a Deus, deu muita força às pessoas que precisavam ter uma profissão na época. E a maioria das pessoas que fizeram esse curso na época em Valadares tinha a Telemig, né? Telecomunicação de Valadares. Telemig não, é CTGV, Companhia Telefônica de Governador Valadares. Aí praticamente mais de 90% das pessoas que fizeram o curso já saíam aqui com emprego garantido. Porque teve algumas pessoas da CTGV, que depois passou a ser Telemig, né? Com a privatização das telecomunicações, aí acabou tudo. Mas quando aí essa empresa, ela recrutava essas pessoas, dava treinamento, porque ainda tinha profissionais na área lá que vinha aqui dar curso de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Isso gerou o quê? Uma grande vontade das pessoas crescerem. Então, muitos profissionais, certo? Inclusive tem uns que atuam até hoje na área. Por quê? Graças às obras sociais, né? E aí o nosso abraço ao Frei Cássio, né? Que se doou de corpo e alma nesse projeto, né? Graças a... E depois também veio, né, com o Frei... Como é que é, gente? Frei... Eu não lembro mais, certo? Ele também, assim, mudou-se um pouco na época o estilo de formação. Ficou um curso mais longo, as pessoas ele passou a ter, assim, ser mais profissionais por causa do tempo dos cursos, né? Porque aumentou mais a carga horária do curso e isso ajudou bastante, né? O nome dele é Frei Carlos Tavares, uma pessoa excelente, certo? E foram os outros que vieram para cá, Isidoro também, que eu não lembro mais o nome, que essas duas pessoas que eu ficava muito junto, participava muito, certo? E graças a Deus o projeto, com o passar do tempo, né, com a mudança da tecnologia, a mudança de leis, aí esse projeto praticamente acabou. Mas se tem hoje bons profissionais, né, trabalhando graças a esses cursos. Se tem um acontecimento que certamente marcou a história da nossa paróquia, foi a elevação da matriz a santuário diocesano. O que o senhor tem a dizer desse acontecimento? Foi um marco muito importante, porque na gestão do acho que Frei Ederson e Frei José Osias, certo? Quando eles vieram cheio de vontade de trabalhar, com aquela, né? Os padres novos são mais, né? Não que os outros não fizeram muita coisa, graças a Deus, uma sequência de trabalho. Mas eles chegaram com novas ideias. Então, o que acontece? O Frei Ederson é uma pessoa carismática, inteligente. Nessa época estava mais novo, né?
E o Frei José Osias de meia idade, mas também com muita força de vontade para trabalhar. Trabalhou, graças a Deus, muitos anos aqui. O Frei Edson também. E graças ao Frei Ederson e mais algumas pessoas, que eu não lembro o nome, e conseguiu, né, com Dom José Heleno, que já era o segundo bispo, elevar o santuário. Nós não tínhamos experiência nenhuma do que era um santuário, num lugar pequeno. O santuário que a gente conhecia é a Nossa Senhora Aparecida e o lá da Penha, né? Convento da Penha. E isso trouxe para nós uma grande alegria, certo? Para que esse projeto continuasse, houve muita assim, força de vontade das pessoas. Né? E graças a Deus estamos aí até hoje, certo? Tentando levar isso, manter esse projeto. A devoção a Santa Rita de Cássia. O senhor se considera um devoto e por quê? Não tem como não ser devoto de Santa Rita, né? Lógico, a gente tem nossos santos de devoção, claro, mas acho que Santa Rita, para nós, é um ponto de referência, né? Na nossa persistência, a aceitar, né? Com mais benevolência o sofrimento, certo? Não ser alheio a ele, mas aceitar o sofrimento, né? Porque ela foi uma pessoa assim, né? E uma das coisas mais bonitas que Santa Rita ensina para nós, que é muito difícil nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, é perdoar. Né? Eu lembro que eu estava lendo um livro há muito tempo e o autor, ele teve a coragem de falar uma frase que eu me lembro dela até hoje. O melhor castigo que você tem, que você dá a uma pessoa que te magoou, que te pisou, que te humilhou, você perdoar ele. Porque você já fica com a alma lavada. E aquele que recebeu o seu perdão vai carregar esse peso por muito tempo. Porque toda vez que ele olhar para você, ele vai olhar assim, poxa, eu fiz isso e isso, a pessoa me perdoa. Então, Santa Rita para nós é esse exemplo, né? De persistência, de amor a Jesus Cristo, de saber levar a cruz, né? Com resignação, e é isso. Festa de Santa Rita de Cássia. A festa de Santa Rita de Cássia tem boas lembranças. Tivemos, assim, há muitos anos atrás, alguns problemas, né? Em relação à participação de pessoas que são antissociais, às vezes vinha aqui só para arrumar problema. Nós tivemos uma época, um período que foi assim. Aí, inclusive, teve uma época que nós tínhamos abolido a bebida alcoólica. Certo? Por causa disso, estava tendo muito problema de comportamento de jovens, né? Que nessa época estava na flor da idade e fica muito rebelde. Tivemos um tempo, sim, certo? Mas foi por pouco tempo. Agora, as festas em si, certo? Ela virou uma tradição, certo? De acordo com o tempo, ela vai mudando as participações, vai mudando a maneira de agir, de pensar de quem trabalha, mas eu acho que o mais importante é que a gente trabalha há anos e anos nessa festa e ela só traz para a gente satisfação do dever cumprido. E isso é que é importante para nós, certo? A gente deixa lá a família, né? Deixa nossos compromissos, né? Deixa nossos passeios e deixa um monte de coisa de fazer para dedicar de corpo e alma, certo? Geralmente ou é 4 ou é 5 finais de semana para estar nesse projeto. E graças a Deus até hoje tem dado bons resultados. E enquanto a gente tiver força e saúde, Deus dá a gente oportunidade, vamos continuar participando. Pela sua proximidade dos freis, né? Aí, o que você poderia nos contar, assim, um fato que mexeu muito com o seu coração, que você percebeu mesmo que Deus estava agindo ali na vida da paróquia, na vida aqueles que estiveram à frente da paróquia? Um fato assim que o senhor poderia compartilhar com a gente? Um dos fatos que marcou muito foi na época da enchente, certo? Não sei se foi em 60, não, 70, eu não lembro, foi em 70, mais ou menos, 79, isso. Porque nós não tínhamos nenhuma experiência, certo? De Santa Rita estar cheio de água, ficar completamente alagado. A gente não tinha isso. E graças a Deus os nossos frades deram todo apoio, mesmo depois de ter assim, algumas decepções de pessoas que se acharam que a paróquia e as pessoas que estavam ali ajudando eram obrigadas a mantê-los, né? Mesmo após a enchente, as pessoas terem voltado para sua casa, tinha uns que não queriam voltar, achava que
né? As pessoas estavam lá ajudando e a paróquia era obrigada a arrumar casa, arrumar comida pelo resto da vida. Então, essa aí foi uma das poucas decepções que tivemos, mas graças a Deus a resposta dos nossos frades foi de todo apoio, de carinho, abriu, certo, os espaços para as pessoas, prédio das obras, certo? E os outros espaços que tinha aí em relação à paróquia, escola. Então foi um grupo, né? E graças a Deus que nossos frades, eles deram todo apoio, né? Eu lembro muito que o Frei Marinho, certo? Me parece que tem Poços de Caldas também, é uma pessoa excelente, na época estava jovem ainda, né? Ele dedicou praticamente quase que 24 horas, junto com a gente, com os grupos de jovens, com mais um grupo de pessoas, a tentar diminuir ou eliminar o sofrimento das pessoas daquela época, certo? Porque ninguém tinha experiência do que era um enchente, de perder tudo, perdeu tudo, certo? E ele se dedicou de corpo e alma, foi muito bonito, mesmo depois teve algumas decepções, mas essas decepções, na vida da gente, a gente tem que saber lidar com as decepções. Mas foi, graças a Deus, uma das coisas que me marcou muito foi essa, né, esse trabalho de apoio, de carinho, de tolerância à ignorância das pessoas, né, durante a enchente, mas foi muito bom. Foi isso. Uma das coisas que me marcou muito foi isso, a enchente. O movimento do Terço dos Homens, fala um pouquinho da história dentro da nossa paróquia. O Terço dos Homens, na verdade, começou quase que por acaso, porque a gente, logo no início do Terço dos Homens, eu não lembro mais a data, mas já teve uns 10 anos, a gente começou a ouvir falar de Terço dos Homens, assim, aleatoriamente, ou seja, na rádio, ou seja, na televisão, certo? Ou do pós as missas de televisão e de rádio. Aí um dia eu dei ideia, né? Gente, por que a gente não forma um Terço dos Homens para nós? Só que o seguinte, a gente não tem assim, na época não tinha nenhuma diretriz, não tinha nenhum foco, a gente já era rezar o terço, né? Aí o que acontece? A gente começou assim, e durante muito tempo foi no Nossa Senhora Aparecida, mas depois veio a pandemia, como acontece com outras pastorais aqui que estão praticamente quase que acabando, se definhando, não sei porquê, certo? É Deus é que sabe, as pessoas que sabem. O Terço dos Homens também está assim. Mas eu falei para uma pessoa outro dia que enquanto Deus me der força e coragem e saúde, eu não vou deixar. Mas está tendo muita dificuldade porque as pessoas no pós-pandemia parece que não precisam mais de Deus. Se estão rezando, eu rezo em casa, ótimo. Mas eu acho que você uma vez por semana, se contar um grupo de homens, né? A gente reflete lá um versículo, 2 ou 3 da palavra de Deus e reza o texto, certo? É a coisa mais bonita que tem para a nossa espiritualidade pessoal, porque a cultura de homem é que os homens, né, acham que não reza, não reza terço. Eu não sei se é vergonha, eu não sei o que é, mas essa cultura existe há muitos anos. E graças a Deus o Terço dos Homens está conseguindo resgatar, né? Resgatar esse atraso, porque homem também reza. Homem também reza o terço, né? E eu tenho um lema muito bonito. Eu vi escrito há muito tempo, não sei onde, mas foi num para-choque de caminhão, num para-brisa de um carro, né? Está escrito assim: peça para a mãe que o filho atende. Então, isso mexe muito com a gente, certo? Isso enche o ego daquele que reza. Então, isso é muito importante. O Terço dos Homens está aí, certo? Graças a Deus, nós vamos continuar, enquanto Deus dá a gente força e coragem. Paróquia Santa Rita de Cássia, 60 anos. O que dizer? É uma experiência maravilhosa, tanto de paróquia, quanto de paroquianos. É uma experiência bonita, responsável, certo? E que só nos dá coragem para vencer os obstáculos. E que Santa Rita possa, né, cada dia mais, nos mostrar o caminho da graça e do bem, da paz, do perdão, da caridade, né, da paciência. Tudo isso ela tem. E como paróquia hoje, eu acho que nós temos que atender isso, escutar isso, viver isso, participar dessa forma. É isso. Não pode deixar. Pior que tá saindo lá, né? Mensagem de 60 anos agora para a paróquia. Deixa uma mensagem felicitando a paróquia pelos 60 anos de existência. Eu fico muito agradecido a Deus, né?
e pedindo sempre a Deus que nos dê força, que nos guarde das dificuldades, dos sofrimentos, e que Santa Rita possa, né, fortalecer os nossos frades, fortalecer a vocação de cada um deles, e que eles continuem, né, com esse sacerdócio forte, amigo, atencioso, e que Santa Rita possa guardar cada um deles, né, para que a sua espiritualidade cada dia mais se fortaleça. O senhor gostaria de compartilhar mais alguma coisa para nós, para esse projeto? Olha, a opinião que eu tenho sobre esse projeto é que eu torço para que ele dê certo e que para que não fique, né, só assim, para poucas pessoas. A minha vontade é que ele se expande mais, né, dependendo dos meios de comunicação que tiver oportunidade de divulgar, que divulgue para nós, né? Porque para nós é uma coisa inédita, né? Graças a Deus, nós temos hoje meios de comunicação, de comunicar com qualidade. É isso que precisa para que o nosso bairro fique mais exposto a participar com as pessoas que querem realmente participar, né? Que sejamos aí, que crie mais cristãos de verdade. Para terminar, se o senhor pudesse agradecer pessoalmente a homens e mulheres, né, desta paróquia pelo trabalho realizado ao longo desse tempo, quais os nomes que o senhor poderia citar para a gente, que marcou aí a sua vida? Podem pensar que é saudosismo, mas não é. Primeiro, meu pai, né, que dedicou praticamente toda a sua vida cristã a essa paróquia, que Deus o tenha. Seu Rodolfo, certo? Miguel Axer, alemão, que veio para cá desde pequeno, e que é um homem que dedicou a vida toda também, certo? João Flores. Quem mais que eu lembro? Sou Barroso, certo? Que Deus tenha todas essas almas lá, né? E o Frei Odorico, né? O Frei Odorico foi o pioneiro, né? Aquele jeitão italiano, falar forte, falar, né? Que fez com que esse projeto, essa semente, nascesse, crescesse e produzisse fruto, né? E mais alguns que eu não lembro mais, né? E o que eu não lembrar, as pessoas me perdoem, né? Porque às vezes é muita gente, mas é isso, certo? Tem muitas pessoas que a gente não consegue lembrar de todos, mas que os que estão aí, que eles consigam encorajar as pessoas a continuar nesse trabalho. Que os nossos antepassados, eles dedicaram. E mais um, né? Depois que ele foi embora do Brasil, nunca mais tivemos notícia, que é o Padre José. Certo? Ele era como é que fala? Grandão, fortão, mas gostava de conversar, só andava rindo, e aquela famosa batina preta. Aquilo, assim, os jovens achavam bonito aquilo, certo? Então, ele tinha um carinho, um respeito muito grande pelos jovens. Era um doce de pessoa, né? Aí ele deve ter ido embora para a Bélgica, ele era, né, da Bélgica. E essas pessoas aqui, graças a Deus, que Deus o tenha na sua vida, para que eles também intercedam por nós. Então nós agradecemos, Sr. Gilberto, por essa partilha, pela sua história que entrelaça com a história da paróquia. Que possa, então, Deus, por intercessão de Santa Rita, abençoar a sua vida, a sua família e a nossa gratidão por este momento. Muito obrigado, Hércules, né? O senhor também, que se dispôs, né, a doar um pouco do seu tempo para essa conversa e bate-papo. Isso é muito importante, por quê? Porque sabemos que nós estamos aí todos enganjados para que esse projeto dê frutos e dê resultados. É isso aí. Muito obrigado.